O Semana Esportes está de volta aqui pela TV A Semana. Lembrando sempre que você tem o nosso Facebook, no www.facebook.com/TV A Semana. Você prestigia a nossa programação, não só o Semana Esportes, mas todo o conteúdo produzido pela TV A Semana. Está vendo na tela o endereço, é o nosso Facebook, na rede social mais acessada do mundo, para que você possa prestigiar a nossa programação. Abrindo espaço para o noticiário nacional, nós tivemos ontem a última partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio enfrentou o Santos no estádio, na Arena do Grêmio, né, em Porto Alegre, e acabou sendo, de uma certa forma, surpreendido pelo Peixe, que venceu fora de casa. Vamos ver os gols aí. Os gols foram marcados pelo David Braz, né, de cabeça, zagueiro David Braz, que atua pelo Santos, marcando o primeiro gol e abrindo o placar para a equipe do Peixe, e o segundo gol marcado pelo Robinho, né? O Robinho vinha de contusão, estava machucado, voltou, marcou o segundo gol, e o Santos conseguindo então com essa vitória, uma excelente vantagem para a partida de volta na Vila Belmiro e para conseguir, consequentemente, se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Meu amigo Rogério Silva, o Santos deu então aí um passo gigantesco para avançar na competição, porque ganhar fora de casa de 2-0, ganhamos uma bela vantagem, né? Aliás, em cima do Grêmio na Arena é muito não complicado é fácil, de vencer. não, né? O Santos realmente está de parabéns. Agora, a que nível chegou o futebol brasileiro? O Robinho era terceiro reserva no Milan. Aí vem para o Brasil jogar no futebol brasileiro, ele faz a diferença ainda, como o Kaká faz no São Paulo. Qualquer jogador que tiver um pouquinho de qualidade, que estiver encostado na Europa, pode vir para o Brasil. Eduardo da Silva, para você ter uma ideia, no Flamengo, pode vir para o Brasil, porque aqui vai deitar mesmo, porque aqui a gente joga algo que parece futebol. Parece. Lembra vagamente futebol. Né? Gol da Alemanha. E lá, exatamente. Gol da Alemanha. Não é pouco gol, né? Lá na Europa. Gol que não acaba mais. Então, é mais ou menos isso mesmo, André. Enquanto a gente fica aqui discutindo isso aqui no gol da Alemanha, porque a seleção brasileira e tudo mais acaba sendo um reflexo desse futebol brasileiro. Concordo, o Santos venceu o Grêmio lá, comandado por quem mesmo? O Santos é comandado pelo Oswaldo de Oliveira. Né? O Grêmio. O Grêmio É o comandado por Filipão. aquele homem do 7-1. Pronto. Jorginho. Aí eu calo. Rogério falou. Rogério falou tudo, né? Rogério, engraçado, né? O que é o futebol, né? O Santos vem de 5 resultados negativos pelo brasileiro. O Grêmio tinha ganhado em cima do Corinthians de uma forma até convincente pelo brasileiro de 2-0. Perde pro Santos. 2-1, perdão, perde pro Santos. Agora, engraçado, né? Entre o confronto dessas duas equipes, o Grêmio e o Santos, de 1959 a 2014 foram 58 jogos, sendo o Santos venceu 25 vezes, o Grêmio 16 e 17 empates. Se tratando entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Há uma certa freguesia no ar aí. Do Grêmio. Santos com alegria do nosso amigo, redator Edilson, que é santista. Grande Edilson aqui. Não é Fluminense? Fluminense e Santista. 2, 3 Ele times. falou lá fora Botafoguense, não. Não, ele é Santista. Santista e Tricolor. Bom, a bola rolou também pela Copa Sul-Americana. É tanto futebol, né? Joga-se a todo instante, durante toda a semana, mas não se aprende. Eu né? não vi nada. Chega na Copa, gol da Alemanha. Bom, pela Copa Sul-Americana, a gente não falou ontem, no novo tempo hábil, né? Devido à rodada da Copa do Brasil. Na quarta, o Internacional, por exemplo, Rogério, foi surpreendido pelo Bahia e perdeu em casa, no Beira-Rio, por 2-0. E ontem a gente já tem aí também os gols das partidas de ontem. O Fluminense enfrentou o Goiás, o jogo foi realizado no Maracanã. O Edson, jogador da equipe tricolor, marcou os 2 gols do Fluminense nessa vitória do tricolor carioca sobre o Goiás. E o Eric descontou para o Esmeraldino. E tivemos também ainda em partida válida pela Copa Sul-Americana, o jogo entre Criciúma e São Paulo. O Criciúma venceu o São Paulo, jogando em casa por 2-1. E o Pato, rapaz, o Pato tá fazendo gol, agora marcou o gol do São Paulo. Parece que o Pato acordou para a vida, né? O Pato fez o gol do São Paulo e o Silvinho e o Lucas marcaram os gols do Criciúma. Criciúma 2, São Paulo 1, jogo válido pela Sul-Americana, a gente tem os gols aí também. E para encerrar a rodada da Sul-Americana, tivemos Sport 0, Vitória 1, jogo na Ilha do Retiro. É muito futebol, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, jogo que não acaba mais, Jorginho. Ficou bem claro aí que as equipes do Sul, né, não estão interessadas nada na Sul-Americana, né? Até porque para essas equipes, Grêmio Internacional, que está focado mesmo no Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, na medida que ela fosse adiantando mais, seria
né? Seria um desperdício, né, para as duas equipes do Sul. E ficou bem claro nessa rodada que as equipes do Rio Grande do Sul não tá nem aí, fizeram um teatro aí, entraram em campo, entregaram o ouro aí. E a Sul-Americana, né? Mas o Grêmio é pela Copa do Brasil, não é, Léo? O Grêmio e Santos é pela Copa do Brasil. Né? E quem jogou aqui, que é lá do Sul, o Inter perdeu na quarta para o Bahia, que foi pela Sul-Americana, e o Criciúma, que é do sul do país, Santa Catarina, aí eu concordo com o Jorginho, o seguinte, a Sul-Americana realmente é uma falta de tempo. Falta de tempo. Agora, eu concordo com você, o Internacional entrou lá e tal. Agora, o Grêmio realmente não, o Grêmio... É aquele time instável ainda, o Filipão vê futebol como via há 20 anos atrás, né? E isso é muito complicado. E o maior problema disso é o seguinte, né, Jorginho? Quando você olha para o time do Grêmio, você parece que está vendo o Grêmio com Jardel e Paulo Nunes. Nossa, o Filipão insiste, jogando da mesma forma. Mas é isso. O Filipão não quis reconhecer que o Cruzeiro é o melhor time do futebol brasileiro, ele ignorou, né, ao dizer que a melhor equipe que ele enfrentou até hoje é o Corinthians, do lado dele, né? Mesmo, então o Filipão está atrasado até em poder ser humilde e aceitar a verdade. Mas agora, aliás, quem renova no futebol, né? E se a gente se prender essa questão, por exemplo, dos técnicos. O Flamengo, há 20 anos atrás, 95, 19 anos atrás, tinha como técnico o Vanderlei Luxemburgo. O Grêmio, na época em que o Filipão estava sendo campeão com o Paulo Nunes, Jardel, como você disse, nas épocas áureas, aí na década de 90, tinha como técnico o Luiz Felipe Scolari. O Abelão o Galo, no Inter. Tinha o Levi. O Abelão no Inter. Quer dizer, o cenário de hoje é o cenário de 20 anos atrás. Talvez este seja um item a ser comentado que ilustre essa situação de falta de reformulação, de reestruturação do futebol brasileiro e até de renovação de mentalidade do nosso futebol. Quer dizer, passa-se quase 20 anos e não se vê grande mudança. Mas a gente fala isso, eu sei que você é adepto do mata-mata, você, o Inácio Novaes, respeito a opinião pra caramba. Todo rubro-negro é adepto de mata-mata. Não, eu não. Respeito a opinião opinião pra caramba, mas quando se fala na volta do mata-mata para o brasileiro, é isso também, é o cara olhando para trás, né? É o cara olhando pelo retrovisor, não, porque lá atrás o público era esse, lá atrás a audiência do futebol está ruim, não é pelo sistema de mata-mata ou pontos corridos, está ruim porque os jogos são ruins. O futebol está Essa ruim. É a verdade. Pergunta pro Cruzeirense se o campeonato tá chato por aí. Tá chato, André? Não, tá bom demais, velho. Não tá chato. Do segundo para não baixo, tá chato. Então, que culpa que o Cruzeiro tem se os outros não fizeram o trabalho de casa? Nenhuma. São competentes. Pô, então pronto. Não, mas tem que ter o mata-mata para equilibrar. Mas aí a gente vai fazer o seguinte, dar prêmio ao incompetente. Ó, você pode ficar em oitavo, porque mesmo você ficando 15 pontos atrás do Cruzeiro, você vai pegar o Cruzeiro lá e vai que dá sorte, vai que o juiz Mas aí depende, Rogério, do gosto do freguês. Não, se o sujeito gostar, por exemplo, de justiça no futebol, que é uma coisa que não está muito presente a todo instante, ele vai concordar com o campeonato de ponto corrido, né? Porque premia o mais competente, mais organizado, mais justo. Mas se você gostar de emoção e de jogos, né, com estádios lotados, que você disse, com grandes audiências, o que para muitos aí é razão do sujeito acompanhar o futebol, o mata-mata é melhor. Isso aí vai no gosto de cada um. Mas aí já tem a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil para isso. Como na Europa, por exemplo, você tem a UEFA Champions League, que começa com a fase de grupos e depois é mata-mata. Mas as ligas, todas as ligas, os campeonatos fortes, eles são por pontos corridos. E aí, eu olho o seguinte, peraí, então será que está todo mundo errado e nós estamos certos? Porque no Brasil a gente tem a mania também de achar o seguinte, mas a nossa cultura aqui é que o cara vai para campo para xingar o juiz, para agredir o outro e tal, a gente sempre tem a muleta da cultura. Mas a cultura do Brasil, não, meu amigo, não é questão de cultura do Brasil, é o que é certo ou errado. É errado na Europa, é errado aqui também, é regra, é para todo lugar. A gente tem a mania de achar que no Brasil as coisas podem. Daqui a pouco, se você quiser abordar um pouquinho do assunto do racismo, né, tem gente que acha, tem gente que acha que a questão do racismo no futebol é normal, dentro de campo pode tudo. Não, não pode não, ué. Porque a legislação fora de campo, dentro de campo é a mesma. É a mesma coisa. Porque se você encontrar com um negro, por exemplo, no jardim grande ali, olhar pro cara e chamar ele de macaco, ele vai partir para cima de você. Por que lá no campo você pode fazer isso? Pois é, inclusive ontem, Rogério, não se cortando aí, não existe isso não. Ontem teve uma denúncia, pelo goleiro Aranha. Foi. Ele foi insinuado ontem com gestos pela torcida do Grêmio, não foi comprovado. Ele ficou descontrolado em campo, Aranha. Ele ficou totalmente perdido. Ele ficou perdido em campo. Porque então houve ontem alguma coisa que só quem já sentiu racismo na pele... É uma pena. Só quem já sentiu racismo na pele sabe que ele existe.
Tem uns imbecis por aí que falam, não, racismo não existe, não sei. Existe sim. Só quem já sentiu na pele sabe que existe. E o maior problema é o seguinte, o cara vai, faz, e no jogo seguinte ele tá lá de novo para fazer de novo, porque não tem punição. A gente teve o caso do Tinga, Rogério. Nem constou em súmula que o Aranha foi alvo de racismo. Nem constou na súmula. Ele pediu ano a gente teve o caso do Tinga de muita repercussão. No Sul também. E caiu no esquecimento. Não se fala mais isso. E aí? Houve alguma punição grave, uma punição branda? Houve algum tipo de atitude por parte da Sul-Americana? Porque foi numa partida da Libertadores da América. Quer dizer, aí fala-se muito quando o assunto vem à tona, está no noticiário nacional, daqui a pouco se esquece. E a rotina, o cotidiano engole o fato. E não se fala mais nisso, né? Isso periga acontecer também nesse caso que vocês estão citando aí de ontem com o goleiro Aranha. Jorginho. O Rogério, né, eu acompanhei também os noticiários, né? Essa coisa que aconteceu nesse jogo, isso é triste, é de se lamentar que fatos como esse ainda venham a acontecer no mundo moderno que estamos vivendo, não é assim? É uma herança desgraçada, né, que vem de muitos e muitos 100 anos aí, e que isso já não pode existir mais. É lamentável que ainda tem pessoas ainda que tentam agredir as outras com esse tipo de palavra. São pessoas bem pequenas mesmo, pessoas que eu acredito que ainda não nasceram para esse mundo ainda. Então é de se lamentar mesmo, né, Léo? E é um assunto que eu não gosto nem de comentar. Mas é lamentável, né? Não gosto em nem pleno de, século nem de XXI ainda existam pessoas com esse tipo de comportamento, com essa índole, né? O que o Rogério falou, Léo, é a coisa mais certa. Qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza, nós somos totalmente anti-violência, certo? Mas eu gostaria que encarasse um cara desse, era ali na rua escura ali, e falasse, para levar um box no meio da cara, no meio da rua. No meio da cara, você tá entendendo? Levar um box no meio da cara, você tá entendendo? E eu queria ver como que fica, né? Mas é lógico, nós não podemos também promover a violência, você está entendendo? Mas se acontecer isso, você me desculpe, se acontecer isso, desse racista lá do estádio, encontrar com o negão, que eu sou negão com muito orgulho, no meio da rua, e chamar ele de macaco, vai levar um box na cara, toma. A polícia aparece na hora para prender quem? O negão. O agressor. Pronto. Na verdade, os dois são agressores. Mas o negão vai primeiro. Vai o sujeito que agrediu fisicamente. E é assim que funciona, infelizmente. É lógico que nós falamos aqui, vamos defender a polícia aqui, né? Porque a polícia também não compactua com isso, né? A polícia, nós falamos aqui, é no sentido da palavra, geral, né? É de falar, né? Claro. É porque você não pode revidar uma violência com outra violência, né? Então é nesse sentido, né? Porque senão dá a impressão que a polícia chega assim. É uma pena, porque não pode mesmo haver a violência, né? Mas a gente espera que essas pessoas se eduquem e passem a ter o sentido real de o que era a vida e não aquilo que elas pensam para ir para campo de futebol e tentar denegrir aqueles que estão ali, né, fazendo o seu trabalho como profissionais. Muito bem, nosso bloco já vai se encerrando, tem muito assunto aqui, o debate sempre é calorado, né? Com novidades surgindo a todo instante. Depois do intervalo, a gente vai fazer o bloco com as notícias de Cruzeiro e de Atlético, diferentemente do que acontece naturalmente. Hoje os dois serão notícia em um bloco só, né? E a gente falará aí do que está sendo repercutido nas duas equipes. No Galo, fala-se somente de uma foto do atacante André, que tem circulado e muito aí pelas redes sociais e pelos sites de esporte, né, em que o jogador aparece em tese. E na real também, né, pela foto a gente conclui em estado de embriaguez, né, e ele vai se justificar explicando aí, dizendo que foi brincadeira de amigos, aquela coisa toda, mas já tem gente chamando o André, que é chamado de André Bebezão, né, de André Beberrão, né. Também, né? Também. A gente vai falar sobre essa sequência e destacando o líder do Brasileirão, o Grande Cruzeiro, o time se preparando aí para o confronto do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E vamos falar do Cruzeiro também em números, André. Você gosta de números? Ó? A equipe já soma em 20 milhões de faturamento apenas com bilheteria nesse ano de 2014. Pode pagar os açougues em Belo Horizonte. Seus açougues, porque açougue BH não tem. Depois do intervalo, então, o noticiário de Cruzeiro e Atlético aqui no São Luís. Até já.